TemaCast. You're lost, little girl. You're lost, little girl. You're lost, tell me who. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e participarão deste episódio o Igor Alcântara. Olá, ouvintes, eu convido vocês a nos deixarem abrir para vocês as portas da percepção para aproveitar ainda mais esse episódio de uma das minhas bandas favoritas e também acho que de todo mundo aqui. E olha só, nós temos dois convidados dessa vez. O primeiro deles é o Daniel Ezerhard, que veio lá do Crazy Metal Mind. E aí, Daniel, tudo bem, cara? Direto de Porto Alegre, aquele do Crazy Metal Mind. Vim aí falar de Doors, que não é a minha banda preferida, mas tá entre as duas bandas preferidas. Paixão antiga, então tá valendo, né? Tá valendo. E também temos aqui conosco a Ira Croft, que veio lá do Mundo Freak. E aí, Ira, tudo bem? Inclusive foi a pessoa que nos indicou esse tema, né? Então ela tem, assim, um certo privilégio nesse cast. Vamos lá. E aí, Ira? Olá, pessoas. Olá, ouvintes. Bem, tudo que tem a ver com miçangas e sobrenatural, o pessoal do Mundo Freak tá envolvido, né? Então eu tinha que estar aqui. Exatamente. Bem, The Doors, sim, é minha banda preferida. Foi a única banda que eu posso considerar que eu seria uma tiete se realmente eu estivesse no tempo deles. E de ter CDs, livros, recortes de jornais, bem aquela coisa de adolescente, enquanto todo mundo sempre guardou recortes de sertanejo, eu guardava de Jim Morrison. Que legal. Olha, muito obrigado a vocês dois por terem aceitado o convite. Sejam muito bem-vindos aqui ao TemaCast e sente-se e fiquem em casa, tá? Este aqui é o TemaCast número 43 e o assunto escolhido para hoje tratará sobre... adivinha, né? Depois de todas essas apresentações que foram feitas, vamos falar a respeito de uma das bandas mais influentes e enigmáticas do rock mundial. Claro que é o The Doors. Segura a onda aí, abre a mente e acenda o fogo. Só para deixar claro aqui, o Francisco falou para acender o fogo, né? Mas não o baseado. Mas enfim, se quiser também acender o baseado, né? Enfim. Eu já tava aqui na mão, pô, pra fazer jus ao cast. Nossa. Brincadeira, ouvintes, brincadeira. Eu, como tô aqui em Porto Alegre, já tava acendendo o fogo da churrasqueira, nem pensei em outra coisa, né? Ok, gente, vamos para o cast agora, mas como você já sabe, na sequência tem o bloco de e-mails, comentários e recadinhos. Então, bora lá. Bom, acho que todos os nossos ouvintes conhecem The Doors, mas para aqueles que porventura nunca tenham ouvido falar, o The Doors é uma banda californiana formada em 1965, tendo lançado 8 álbuns entre 1967 e 1972, 6 deles com o Jim Morrison, e sendo que 7 ficaram na lista dos 10 mais vendidos da Billboard. Além desses álbuns, eles lançaram diversos singles que também venderam bastante. Apenas pelas vendas nos Estados Unidos, eles ganharam 20 discos de ouro, 14 de platina e 5 de diamante. Até 1971 apenas, eles já tinham vendido mais de 4 milhões de discos e quase 8 milhões de singles só nos Estados Unidos. Se for considerado hoje em dia, em uma escala mundial, esse número é bem maior, passando de 100 milhões de cópias vendidas. Segundo o tecladista da banda, Ray Manzarek, o nome da banda veio do livro de Aldous Huxley, The Doors of Perception, ou As Portas da Percepção, e que vem da frase do poeta inglês do século XVIII, William Blake, que diz: If the doors of perception were clings, everything will appear to man as it is.
Infinite. Que significa em português mais ou menos o seguinte: se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal como é, infinito. É que, na verdade, tudo que a gente percebe do mundo não é como o mundo é simplesmente como os nossos sentidos captam e como o nosso cérebro interpreta. Isso é uma versão ínfima do que é o mundo de verdade. Enfim, a gente não enxerga todas as cores, nem todas as formas, etc. Então, mais ou menos o que essa frase quer dizer é que se a gente quebrasse essa barreira da percepção, você veria as coisas de um modo bem diferente nessa infinitude que é o universo ao nosso redor. Exato. Bom, de qualquer maneira, The Doors, uma banda que abriu as portas da percepção para a poesia por meio das suas músicas. Pra gente dar uma descontraída aqui, antes da gente começar a falar dessa banda, né, de se aprofundar no assunto, eu queria que cada um aqui falasse sobre a sua relação com o The Doors, como os conheceu e o quão fã você é. Euzinho, vou começar, tá? Vai ser por mim. Gente, é o seguinte, como vocês todos sabem, eu sou um velho, né? Então, quando o The Doors apareceu, eu era um gurizinho já. Mas só que aqui eu tenho uma coisa assim a meu favor. Não era só The Doors, era Beatles, era todas aquelas bandas da invasão inglesa. Então The Doors era só mais uma banda na minha vida, né? E eu também era muito novinho. Então The Doors não me deu aquele impacto, não era uma coisa exclusiva para mim, né? E, então essa é a percepção que eu tenho com relação a essa banda. E você, Daniel? Cara, eu comecei a gostar já nos anos 90, né? A minha prima e madrinha me apresentou eles num aniversário meu, que eu não me lembro se foi 14 ou 15 anos. Eu ganhei o livro Daqui Ninguém Sai Vivo, né? A versão portuguesa, porque no Brasil nem tinha, não sei se já tem português do Brasil, essa tradução, que é o No One Here Gets Out Alive, né? Uma biografia da banda, que inclusive a frase é tirada da 5 to 1, uma das músicas. E junto com esse livro eu ganhei o Morrison Hotel. E quando eu ouvi ele a primeira vez, eu tava acostumado a ouvir hard rock, que era aquela época ali, né, que tocava Guns, Aerosmith, Metallica. Eu achei aquele tecladinho de circo, assim, bem esquisito. Mas é que eu brinco, né, que me abriu as portas da percepção. E eu comecei a gostar muito de Doors. Eu fui ouvindo e fui lendo o livro, fui me interessando pela história e eu acho que isso ajudou bastante, talvez, a gostar da banda. E aí eu acabei comprando toda a discografia, comprei os box que tem lá, com as músicas que acharam nos estúdios, acharam nos anos 90 também, música de estúdio e ao vivo. E virei um fãzaço mesmo, cara. Eu virei fã do Jim, não só da banda, porque eu acho os músicos fantásticos pra acompanhar o Jim Morrison, cara. Não é fácil, porque o cara, ele parava e começava a hora que queria, e a banda tava sempre junto. Era quase um jazz aquilo ali. E como poeta também, né? Eu virei muito fã do Jim como poeta. Ele me inspirou, inclusive, a eu querer começar a escrever letra pra minha banda. A gente chegou a fazer algumas músicas, depois a banda acabou e tal. Mas foi muito por inspiração do Jim Morrison, mais do que qualquer outra coisa, né? Nunca tentei ser poeta que nem ele, mas escrever música normal de banda, né? Sem querer fazer poemas como o Jim Morrison fazia, porque eu acho que até não tem nem como querer fazer isso. E esse álbum que eu ganhei, Morrison Hotel, acabou sendo o meu segundo álbum favorito da banda, porque conforme eu conheci a banda e conheci o disco homônimo, o The Doors, que é pra mim um dos melhores discos da história do rock, inclusive. Ele virou meu disco favorito da banda. E a minha outra banda, como eu tinha falado no início, que é as minhas duas preferidas, é Veja Você, nada a ver com The Doors, que é Guns N' Roses, né? Caramba! Nada a ver com o Doors. Até tinha uma época que comparava nos 90 o Axl Rose com o Jim Morrison, por causa das maluquices e tal. Eu nunca achei nada a ver. Mas eu me lembro que tinha uma época que se fazia essa comparação. Porque tinha muito BO, né? Os dois. Eu acho que era comparação por BO, na verdade. E só uma coisa a complementar, cara, que tu falou no começo ali, que eu acho interessante do Doors, que tu falou das vendas dos Estados Unidos, que o Doors, pra mim, é uma banda... Eles acabaram sendo uma banda muito caseira pro azar do resto do mundo. Eles não saíram muito de lá, né? Exato, E esse comentário eu queria acrescentar aquilo no começo, só esse fator que é uma coisa que me chateia, não porque eu não ia ver igual, mas pra quem perdeu a oportunidade de ver eles aqui. Mas eles tiveram também assim, um tempo de vida bem curtinho, né, Daniel? Eles não tiveram muita oportunidade de sair fora, né? Eu também não sei se queriam também, né? Tem essa outra, né? Pois é, a gente teria que perguntar pro Jim Morrison, mas infelizmente... Nem pro Ray também agora, já era. Também não, Mas e você, Igor? Como é que fica a história contigo, cara?
Olha, eu não lembro exatamente quando eu conheci The Doors, até onde a minha memória alcança. 3 bandas que eu sempre conheci por influência dos meus pais foram Beatles, The Doors e AC/DC, e são algumas das minhas bandas favoritas. Beatles é em primeiro lugar e tal, e The Doors tá com certeza ali no top 3, top 5 e tal. E eu sempre tive uma relação muito forte com a banda, eu sempre escutei bastante The Doors. Eu, inclusive, quando tinha banda, uma das minhas bandas, a gente tocava inclusive The End, que é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. E eu sempre fui muito encantado com a poesia do Jim Morrison. Eu tenho a opinião de que ele e o Bob Dylan são os maiores poetas do século XX. Eu acho que, inclusive, na minha opinião, na segunda metade ali do século XX, para mim o rock ele meio que substituiu a função até estética da poesia, mas isso é um outro assunto que talvez a gente possa falar em outro cast. Então eu sempre tive essa relação muito próxima com The Doors. Escuto sempre, acho que não tem uma semana que eu não escute The Doors. E quando eu me mudei para Califórnia, quer dizer, até muito antes e tal, eu sempre tive essa fascinação por deserto e tal, por causa deles. E quando eu me mudei pra Califórnia, uma das primeiras coisas que eu quis fazer, que era um sonho, assim, de adolescente, era dirigir no deserto, ouvindo The Doors no alto volume, porque, enfim, tem toda essa conexão que o Jim Morrison tem com o deserto e tal, principalmente na Califórnia, né, que é onde a banda surgiu. E eu consegui realizar esse sonho, foi uma coisa assim incrível. Então, apesar da minha banda favorita ser Beatles, a música que eu quero que toque no meu funeral um dia é uma música do The Doors. Então eu sempre tive uma relação muito próxima com a banda. Então tá, e você, Ira, querida, qual foi o momento em que o The Doors bateu na tua cabeça, caiu que nem um piano na tua cabeça? Eu conheci o The Doors com mais ou menos 13, 14 anos. Não foi por influência dos meus pais, apesar dos meus pais gostarem muito das músicas das bandas dos anos 60. Eu estava na casa de uma amiga, e essa minha amiga, ela já devia ter uns 16 anos, né? O que pra mim, nossa, como ela é mais velha, sábia, né? Super velha. Aquela coisa de escola, né? Está 2 anos à sua frente na turma. Nessa época, 1 ano é tudo, nossa, né? 1 ano a mais. Referência. E essa minha amiga, sim, era uma referência pra mim, principalmente em música. E aí nós estávamos assistindo Lost Boys, que é Os Garotos Perdidos, da Sessão da Tarde também, que é um filme que eu gosto muito. E de repente eu vi um quadro gigante na Caverna dos Vampiros, um quadro diferente, enigmático, preto e branco, de uma pessoa sem camisa. E aí eu perguntei, quem que é? E ela, mais espantada ainda, virou pra mim e falou, você não sabe quem é o Jim Morrison do The Doors? E eu falei, não. Aí ela, então vem cá que eu vou te mostrar. E aí a gente entrou no quarto dela e ela apertou o play. A partir daí eu fiquei não só encantada, mas extasiada, viciada. Eu saí da casa dela, assim, completamente apaixonada. Pelo Rei Lagarto? Pelo Rei Lagarto. E até então, só que até então eu não conhecia nada. Eu só ouvia as músicas com ela e ela foi me contando sobre a banda. Aí ela me falou que tinha o filme, ela falou assim, algumas histórias. Acho que na mesma semana nós alugamos o filme The Doors com Val Kilmer. E fui só me alimentando. Depois disso, eu lembro que a gente assistiu um documentário que é tributo ao The Doors. Tem vários documentários sobre eles. Hoje em dia até é difícil de encontrar. Naquela época tinha locadora. Era mais fácil de encontrar ainda do que hoje. É verdade. E como todos aqui, como todo mundo falou da poesia, a minha paixão por ele... A minha primeira paixão foi pelo Jim e depois pelo The Doors, pela banda em si. Até porque a minha amiga apresentou primeiro ele como um poeta. Então eu fui conhecer o Jim, o Rei Lagarto, o escritor. E o que eu mais gosto no Jim e depois no The Doors é que eu acho que a banda também tem uns prós e contras, mas principalmente no Jim, era a sua paixão por tudo. E casava muito com o que eu estava vivendo, porque eu era uma adolescente, e como diz minha mãe, eu era aquela rebelde sem causa, mas que queria causar alguma coisa no mundo. Como qualquer adolescente, né? Exatamente. E conhecer o Jim dessa forma, como poeta, como apaixonado, ele foi apaixonado por tudo, ele foi apaixonado pela poesia, ele foi apaixonado pela Pan, ele foi apaixonado pela música, ele foi apaixonado pelas drogas, ele foi apaixonado pelos shows, ele foi apaixonado por causar nos shows. Tudo que ele fazia
era com um ímpeto muito grande, com um impulso muito grande. E eu acho que isso tinha muito a ver com a minha personalidade. Então foi por isso que eu me liguei muito ao The Doors. Eu sou fã de outras bandas, assim como toda adolescente eu tive outros gostos, era fã de outros ídolos, porém o The Doors foi a única banda em que eu tive tudo que eu pudesse ter à mão. Então livros, recortes de revista, de jornais, eu tinha uma pasta do The Doors. Tudo sobre o The Doors. Então, os CDs, o máximo que eu pude comprar, que ele tinha na época, e até tem ainda, eu comprava. É muito difícil eu falar qual é a minha música preferida. Em cada época da minha vida, eu tento definir, mas é muito difícil, porque eu fiz questão de ouvir cada uma delas minuciosamente. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade musicalmente. Eu adoro músicas, mas eu não consigo cantar, eu não consigo tocar, e eu nunca me lembro de letras, de discos. A única banda que eu sempre consegui ter uma afinidade foi com The Doors. Muito bacana. Mas você aí citou o Rei Lagarto. Vou pedir pro Igor explicar pra gente aqui de onde veio esse tal de Rei Lagarto. Olha, essa forma de se referir ao Jim Morrison como Rei Lagarto tem várias versões, mas a que mais faz sentido, a mais aceita, digamos assim, por causa de uma poesia dele, que depois a gente vai falar um pouco melhor dela, quando a gente for falando da carreira da banda, mas chama-se Celebration of the Lizard, né, que é a celebração do lagarto, e que tem um trecho que ele fala, I am the Lizard King, I can do anything, né, que eu sou o Rei Lagarto, eu posso fazer qualquer coisa. E aí os fãs achavam que ele estava falando dele, né, que ele era o Rei Lagarto, e aí acabaram se referindo a ele assim, o que me lembra muito, né, o John Lennon, quando falava I'm the Walrus, né, a gente comentou isso nos casts lá sobre Beatles. E, inclusive, enfim, só um comentário à parte, eu acho o Jim Morrison e o John Lennon muito semelhantes, assim, em vários aspectos. E além de o Rei Lagarto, né, ele também referia-se a si mesmo como o Mr. Mojo Rising. Inclusive na música L.A. Woman, né, ele tem um trecho que ele fica repetindo isso, né? Mr. Mojo Rising, que na verdade é Jim Morrison, um acrônimo, né, de Jim Morrison, né? Você mistura as letras ali, forma essa palavra. Mas enfim, falando um pouco melhor sobre a origem da banda, né, ela surgiu em 1965, né, a banda começou de fato em 65, quando dois jovens ali do condado ali de Los Angeles, lá em Venice Beach, na Califórnia, enfim, eles se conheceram porque ambos estudavam no mesmo local, né, estudavam arte, cinema, né, no mesmo local lá na UCLA, na Universidade da Califórnia de Los Angeles, e aí eles trocando ideia, eles viram que tinham muita coisa em comum, né? Eu tô falando do James Douglas Morrison, ou Jim Morrison, e o Ray Manzarek, que era já músico, tecladista, né? Então eles, numa dessa trocando ideia, o Jim Morrison mostrou para ele uma obra dele, né? Moonlight Drive, que é uma das poesias mais belas que eu já li. E aí, enfim, ele tinha essa poesia e cantou aquilo dali, que ele tinha musicalizado aquela poesia, mostrou pro Ray, e o Ray ficou encantado com aquilo, ele ficou muito impressionado, e aí chamou ele, vamos formar uma banda e tal. Na verdade ele já tinha uma banda, mas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois, e aí nessa época a banda depois chegou na formação final, né, que é a formação clássica que a gente conhece do The Doors, era o Jim Morrison, né, no vocal, o Ray, tecladista, o Robbie Krieger, que era o guitarrista, inclusive um excelente guitarrista, o John Densmore, que era o baterista. Então essa é a formação clássica do The Doors. Mas a gente vai ver que a banda ela começou com uma formação um pouco diferente antes de chegar essa formação que a gente conhece. O Jim Morrison, a gente até vai falar um pouco melhor disso quando a gente for discutir um pouco o final da carreira deles, mas ele sempre teve uma paixão muito forte pela literatura. Inclusive o William Blake, por exemplo, era um poeta que ele era apaixonado, poeta e pintor, né, que ele era apaixonado. Eu vejo também essa questão do Rei Lagarto, isso é uma impressão minha, né, eu vejo muito semelhante ao Dragão Vermelho lá, que é um quadro famoso, lendário do William Blake e tal. Para mim, Jim Morrison e William Blake são dois poetas que conversam muito bem um com o outro. E desde pequeno, o Jim Morrison ele foi apaixonado por poesia, por literatura, então ele lia muito Nietzsche, Kafka, Baudelaire, Balzac, Jack Kerouac, né, que ele já nos beatniks. Então ele lia muito essa galera. Você vê que tem uma variedade de autores
bem diferentes, e sempre apaixonado por aquilo dali. Ele gostava de filosofia, estudava filosofia grega, enfim, e todo esse arsenal de cultura, conhecimento literário e filosófico acabou ajudando muito na estética e nas letras, em tudo aquilo que o The Doors trouxe de diferente. Sobre o Rei Lagarto, eu também faço uma analogia referente ao xamanismo. O Jim Morrison, ele era adepto do xamanismo, principalmente, até porque é muito mais forte lá no deserto de Mojave, e onde tomava-se o chá da planta, que eu esqueci agora. Você lembra o nome, Igor? Não. Nossa. Não, pior que não. Eu sabia o nome disso. Devo até ter... Pode cortar isso, Francisco. Eu devo ter tomado o chá, mas o nome eu não lembro. Vou cortar nada, cara. Vai ficar aí. Então pode deixar. Então tá, né? Tá certo. Ô Igor, tu quer dar uma repassadinha aí a respeito do Jim Morrison, então? Quem foi ele? Quem era o pai dele? People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Então, o pai dele, né, o George Morrison, ele era militar, né, almirante da Marinha dos Estados Unidos, então eles acabavam se mudando muito, né, a família, tanto, enfim, ele nasceu na Flórida, passou a infância no Novo México, e, enfim, até depois chegarem em Los Angeles, e aqui eu tô resumindo bastante, mas enfim, teve várias outras mudanças. Mas assim, no final, o que acabou influenciando bastante a vida dele do ponto de vista artístico foi quando eles foram para Los Angeles, e eu posso falar de experiência própria por ter morado lá. É uma cidade que respira essa questão da arte, principalmente do cinema, e aí ele acabou despertando interesse por isso, frequentou o UCLA, né, como eu comentei, estudou cinema lá, e lá ele teve acesso a vários outros artistas que ele não conhecia antes, né? Por exemplo, ele teve acesso à obra surrealista do Antonin Artaud, que acabou influenciando os filmes que ele fez na faculdade, né? Que eram, enfim, tinha uma estética mais pós-moderna, assim, que o pessoal não compreendia muito bem, mas que chamou a atenção de algumas pessoas, como, por exemplo, o Ray Manzarek, né, que a gente falou, que depois tornou o tecladista do The Doors, e eles acabaram desenvolvendo ali uma forte amizade. Ele acabou se formando nesse curso de cinema da UCLA, inclusive é um dos cursos de cinema mais respeitados no mundo, né, esse curso lá, e ele se formou em 1965, né, só que ele acabou, enfim, nem foi na cerimônia de graduação, enfim, ele ficou ali, já estava numa época ali, a gente está falando anos 60, Califórnia, então, enfim, movimento hippie, drogas, etc, então ele estava ali num telhado, ali, tomou um LSD, e estava ali escrevendo poesias e viajando e tal. E até uma coisa que ele confessou depois, né, que nessa época, enfim, ele tinha concertos, né, de um show de rock inteiro ali dentro da cabeça dele, e ele acabava tentando transportar aquilo ali para o papel. Como eu comentei, né, ele mostrou Moonlight Drive pro Ray, o Ray percebeu que tinha alguma coisa ali diferente. A gente está falando de 1965, ali mais ou menos um ponto em que o rock começa a mudar um pouco, ele começa a sair de uma estética mais baladinha, menino que se apaixona por menina, etc. E ele está começando a entrar numa era mais de psicodelia, né? E ele estava mais ou menos nessa época mesmo, nessa mesma vibe ali. Então, enfim, refletindo mesmo aquele espírito da época. Enfim, nessa conversa, eles acabam decidindo formar essa banda, que originalmente, né, o nome, como a gente comentou, ia ser The Doors of Perception, e depois acabou encurtando isso daí, o nome, né, pra se tornar só The Doors. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Exato, então, né, nasce aí a essência da banda The Doors. Manzarek convida dois colegas seus das aulas de meditação, o guitarrista com formação clássica Robbie Krieger e o baterista com formação em jazz John Densmore. Em poucos meses, os The Doors já tocavam em bares razoáveis. Light My Fire, canção escrita por Robbie Krieger, num dos primeiros ensaios da banda, será um sucesso nacional em pouco tempo. A banda começa a ser então notada, né? É uma banda diferente para pessoas diferentes. A ausência de baixo convencional, o teclado circense sombrio de Ray Manzarek, a clara influência flamenga de Krieger na guitarra e a poesia mística de Morrison tornam-se marcantes. Jim Morrison se sobressai com
toda certeza, né? Não é só a sua extrema inteligência e sensibilidade espelhadas na poesia que canta, ou a sua voz grave e profunda. A sua imagem sensual e misteriosa é um apelo à libido mais profunda das jovens de Los Angeles, e ele acaba se tornando um ídolo em pouco tempo. Eu acredito até que talvez um símbolo sexual, né? Porque a mulherada ajoelhava pro cara, Tenho sem que dúvida. concordar. Eu diria que não é nem talvez, certamente até hoje, né? Ele é um símbolo sexual. E tem uma coisa que diz nessa biografia da Que Ninguém Saiu Vivo que eu achei até bem curioso, que logo no comecinho da carreira mesmo, quando eles começaram a fazer os primeiros shows, o Jim Morrison era muito tímido. E ele costumava, às vezes, no meio do show, virar de costas e cantar pela plateia e cantar pra banda, como se estivesse num ensaio. E tem uma coisa típica dele ali, que ele fez isso até o final da carreira dele, que é, ele pegava o pedestal, botava o pé em cima da base e as duas mãos apoiadas no microfone, né? Meio que se escondendo atrás dele mesmo. Mas eu acho que o que diferenciou ali a carreira depois pra frente foi a descoberta dele, né? Do combustível, que acabou sendo o álcool e as drogas, né? No começo o álcool e depois se afundou aí, como a Ira disse, né? Ele tinha paixão por tudo, inclusive pelas drogas. Mas eu acho que isso foi importantíssimo pra carreira dele, por pior que isso pode parecer alguém falar hoje em dia, neste mundo politicamente correto, mas eu acho que isso foi importantíssimo pra carreira dele pra acabar sendo o símbolo que ele se tornou. E sobre ele ter virado esse astro das mulheres, eu tenho que concordar que o Jim Morrison, eu acho ele bonito, mas ele não é fisicamente um cara bonito de mídia. Ele não é um modelo, ele não é um cara do olho azul, encorpado, todo arrumado, ele não é. Mas ele era enigmático, ele tinha uma libido muito forte, e mesmo hoje, pra quem não conheceu, como eu e outras pessoas dessa geração pra cá, mesmo você só conhecendo por fotos, ele é apaixonante. E isso vem da música, da poesia, porque você não se atrai por ele primeiro e depois para a banda, para as músicas e para a poesia. É ao contrário. Você o escuta, você conhece o que ele fala e depois você se apaixona por ele. Eu até complementaria dizendo que pra época eu acho que sim, ele era um símbolo sexual pra época. Até a questão do física mesmo, eu acho que era bem aquele tipo ali do flower power, dos hippie, mas hoje em dia eu acho que sim, o que a Ira falou, ele acaba sendo, mesmo não tendo o estereótipo que se espera num cara que vai ser, tipo, a barriga trincadinha, musculoso. Ele era um cara magrão, entendeu? Que tá estilão ali, largado, mas era um cara que, tipo, quem não pegaria ele, no meu caso, que sou homem heterossexual, eu no mínimo queria ser amigo do cara, entendeu? Porque ele parecia ser muito gente boa. Exatamente, ele era encantador, ele é envolvente. É, exato, e se tu lê a biografia, mais ainda, cara. Ok, gente, então pra não virar um cast só do Jim Morrison, apesar que vai ser difícil não ser, né? Vai ser. Vamos contar mais Peraí, uma então deixa eu acrescentar uma outra coisa. É que Claro. eu quero acrescentar sobre a banda. Eu acho, pra mim, como fã, como gosto, fez toda a diferença a banda não ser uma banda estereótipa de rock, mas era uma banda clássica de jazz que passou a tocar rock. Hoje em dia, na nossa atualidade, a gente tem de tudo. A gente tem até bandas de pagode que tocam músicas de rock, né? Mas para aquela época, era mais segmentado, era como se fosse separado. Cada um estava no seu cantinho ali, cada um fazia o seu tipo de som. E o The Doors, eles diferenciou por isso. O teclado, gente, em Light My Fire é incomparável. Até mesmo dentro da banda. É uma música que é incomparável com qualquer outra coisa. Ninguém conseguiu fazer nada igual como aquele som do teclado. E isso pra mim foi toda a diferença pra banda. Eu comentei então antes, né, que essa formação clássica do The Doors não foi a única, né? A gente teve antes uma outra formação, mas tecnicamente foi a única. Mas antes do The Doors, o tecladista Ray Manzarek, ele tocava numa banda chamada Rick and the Ravens, com os dois irmãos dele, né, o Rick e o Jim. O Jim aqui não é o Jim Morrison, né, o irmão, como eu falei, do Ray. E nessa mesma época, o baterista, o John Densmore, ele tocava numa outra banda chamada Psychedelic Rangers, né? E ele acabou conhecendo o Ray porque os dois faziam aula de meditação. Aula de meditação. A gente está falando dos anos 60 na Califórnia. Isso aí, então, em 65, né? Em agosto daquele ano, o John Densmore junta-se à banda, né, Rick and the Ravens, que a essa altura já tinha mudado o nome para The Doors, né? Aí, nesse mesmo ano, em setembro,
o Ray e os seus dois irmãos, o Jim Morrison, o John Densmore e a baixista Pat Sullivan, gravam uma demo com 6 músicas que passa ali então a circular ali de mão em mão entre a galera ali da cidade, ali, principalmente ali das praias, né, do Venice Beach, a Santa Mônica, etc. Aí, enfim, eles acabam ganhando uma certa fama ali naquele circuito alternativo ali. Depois de um tempo, os irmãos do Ray deixam a banda e aí eles chamam, precisavam então de um guitarrista, aí eles chamam o Rob Krieger pra banda. A Pat Sullivan, a baixista, ela tava ali só pra gravar demo, enfim, ela não fazia parte da banda mesmo. E aí a gente chega então nessa formação clássica, né, do Jim Morrison, o Ray Manzarek, o Rob Krieger e o John Densmore. É perceptível o quanto o Ray Manzarek ele era mais maduro referente aos demais da banda, até mesmo o Jim Morrison. Depois de um tempo, além da sua maturidade musical, dos seus trabalhos, não que os demais não fossem responsáveis, mas ele tinha uma maturidade sobre os demais. Ele acabava sendo um mediador da banda quando eles não se davam muito bem, quando tinha aquelas diferenças de músicas, de palco, de horários. Ele era o que tinha voz para comandar a banda. E num determinado momento, né, era o único que o Jim Morrison escutava, né? Sim. Pois é. Enfim, isso aí foi em 65, né, quando a banda começou, e em 66 eles já começaram a tocar alguns bares em Los Angeles, né, principalmente o London Fog, e vão ganhando espaço até chegar no lugar que na época era digamos, a meca do rock, ou enfim, todo mundo queria tocar lá, que é um bar que existe até hoje, né? O lendário Whiskey a Go Go. Recomendo os ouvintes que forem em Los Angeles, vai lá na Sunset Boulevard, muito bacana. E aí eles começam a chamar a atenção das gravadoras, e aí naquele mesmo ano eles assinam um contrato com a Elektra Records, que se tornou a gravadora deles, enfim, durante toda a carreira. E aí eles gravam, então, o seu primeiro disco na última semana de agosto de 66, nos estúdios lá na Sunset Boulevard. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Então vamos falar do primeiro álbum do The Doors, né? Esse primeiro álbum tem o mesmo nome da banda e as portas da percepção, da fama e do sucesso escancaram-se para sempre. Por entre aparições televisivas a concertos que começaram a ser teatralizações, os The Doors têm uma ascensão apoteótica. Jim Morrison refugia-se nos ácidos procurando uma transcendência energética com o seu público. Os concertos ao vivo são uma forma de troca de fluidos cósmicos com a audiência, uma simbiose perfeita. Ele rebola no chão, ele desmaia ou simula gemidos sexuais. Ele invoca xamã. Tudo com o suporte dos seus companheiros de banda, sempre dispostos a ampará-lo em seus devaneios artísticos. E é bom lembrar aqui, gente, que nessa época, nos anos 60, usar o LSD, né, que era o ácido lisérgico, que era uma droga da época, nem era sequer uma droga ilícita. Isso aí era normal, o pessoal usava mesmo. Então, este primeiro álbum tem 11 faixas, sendo as mais famosas Break On Through, Light My Fire e The End. Que é a música que eu quero que seja tocada no meu funeral. É uma música, enfim, não tenho nem palavras para descrever, é fantástica. E uma coisa que eu quero só falar desse álbum, cara, pra mim é o meu álbum favorito, disparado, não só do Doors, mas de todos os tempos. Não sei se é o meu favorito de todos os tempos, mas tá na briga fácil ali, viu? E a The End, que teve muita treta no começo aí por causa da letra, que é polêmica, né? Tem o esquema ali do cara matar o pai, comer a mãe, e isso não foi naquela época. Hoje em dia já é complicado, né? Tu imagina naquela época essa letra aí. Pô, Igor, tu quer essa música no teu enterro, Igor? É polêmica, The Finish, né? É. Eu já disse que é muito difícil eu definir música preferida, mas a The End eu já tentei escolhê-la como preferida várias vezes. Mas é que meu gosto por todas, aí eu acabo ficando querendo tudo. Eu sei como é que é isso. É isso mesmo. Gente, vamos só dar uma contextualizada aí, que é bom a gente lembrar que essa aí era uma época de contracultura e de rebelião, da paz e amor, das drogas para viagens com o transcendente, de amor à natureza, de hippies, de contestação à guerra do Vietnã, de repúdio a uma sociedade de consumo que começava a espalhar-se rapidamente. Como tal, a música e a poesia do The Doors era uma perfeita resposta contestatória à época em que se vivia, uma catarse espiritual cujo
cujo guru era um Morrison rebelde no palco. E para entender melhor essa região, né, onde eles estavam e o período, nós recomendamos os seguintes episódios do TemaCast. O episódio número 2 sobre o movimento hippie, o 12 sobre a British Invasion, o 19, 20 e 21 que fala sobre os Beatles e o número 30 que fala sobre a Califórnia. Pois é, e enfim, eles gravaram esse primeiro disco, que é também o meu favorito da banda, em 66, só que eles lançaram em 67 o disco, né? O disco acabou saindo em 67, que é um ano, é bom a gente lembrar que é um ano que os Beatles lançaram o lendário Sgt. Pepper's, é um ano depois do Revolver também dos Beatles, que é um dos álbuns mais psicodélicos do mundo e um dos álbuns do lado do Rubber Soul que iniciaram essa questão da psicodelia na música. Um ano depois também que os Beach Boys lançaram um fantástico Pet Sounds. Enfim, a gente estava num momento em que todo mundo tentava quebrar as barreiras, inovar, e tinha essa briga entre as bandas para quem conseguia inovar cada vez mais. E aí foi nesse cenário que os The Doors começaram a sair ali daquela região ali do condado de Los Angeles e começar a fazer sucesso em outras praias, né? Até lá, literalmente no início. Então ainda em 67 eles fizeram uma série ali de 10 shows no Matrix Club em São Francisco, que era, enfim, a meca ali da psicodelia, do movimento hippie, das drogas, etc. Essas apresentações que eles fizeram lá foram gravadas e mais tarde, em 2008, elas se tornaram ali um álbum ao vivo. E isso aqui foi em agosto de 67, né? E poucos dias depois eles apareceram pela primeira vez na televisão numa série chamada Malibu You. Só que eles eram só ali meio coadjuvantes, eles estavam ali no fundo na praia tocando Light My Fire enquanto a cena acontecia ali. Só que, enfim, essa apresentação acabou que não teve muita repercussão. Esse seriado foi um fracasso, então muita gente nem lembra disso daí. O sucesso mesmo, o boom aconteceu muito parecido com o que aconteceu com os Beatles, né? Eles foram chamados para o programa do Ed Sullivan Show, né? Que era um programa de variedades na época, tipo um Faustão, digamos assim, da época, com muita audiência, uns programas de maior audiência na TV americana, na ABC. E aí, enfim, aparecer no Ed Sullivan significava o país inteiro te assistir. Então foi quando eles apareceram no programa do Ed Sullivan que eles realmente ganharam uma visibilidade nacional muito grande. E, inclusive, tem uma coisa interessante aqui, que, enfim, a gente está falando anos 60, apesar de ter todo esse movimento hippie dos jovens lutando pela liberação sexual, etc., a sociedade era muito mais conservadora do que hoje. Então, enfim, eles tinham 7 apresentações ali marcadas para o programa do Ed Sullivan, só que na primeira, né, a produção fez uma exigência, né, que quando eles fossem tocar a música Light My Fire, que na época era o maior sucesso da banda, que eles trocassem uma frase, né, que é Girl Who Couldn't Get Much Higher, né, que é a palavra higher, que tem o sentido de ficar doidão e tal, né, pra Girl Who Couldn't Get Much Better. Nem rima, mas enfim. Eles pediram para eles fazerem essa troca, porque não podia se fazer uma referência a drogas ali na TV, e era ao vivo, né? Jim Morrison estava muito nervoso e tal, não se sabe até hoje se ele fez de propósito ou ele esqueceu, mas na hora ele acabou cantando a letra original, e aí a equipe do Ed Sullivan ficou pé da vida, e falaram, vocês nunca mais tocam nesse programa, e cancelaram os outros shows, os 6 apresentações restantes que tinham, mas eu amo essa cena. A exposição... Desculpa, Igor. Não, perfeito. A exposição da banda, enfim, já estava feita, já apareceram pro país inteiro. E só um adendo aqui, uma curiosidade, naquele mesmo ano, no começo do ano, os Rolling Stones apresentaram no Ed Sullivan, e ele fez uma exigência parecida, né, naquela música lá, né, Let's Spend the Night Together, né, vamos passar a noite juntos, que é uma referência a um casal que vai ficar a noite inteira fazendo sexo. Eles pediram para trocar pro Let's Spend Some Time Together, e só que o Rolling Stones foram mais políticos e eles fizeram essa troca, né? Depois a gente vai ver quem que é a banda rebelde mesmo, né? Se é os Rolling Stones. Mas enfim, sem polêmicas. Exato, gente. Mas olha só, essa apresentação no Ed Sullivan aconteceu no dia 17 de setembro de 1967 e já no dia 25 eles lançaram o seu segundo álbum, Stranger Days, que chegou ao 3º lugar da lista da Billboard, ganhando disco de ouro e mais tarde disco de platina. E olha só, a gente está falando de um ano em que os Beatles lançaram mais de um disco, o Jimi Hendrix lançou mais de um disco, os Rolling Stones lançaram um disco, o Cream do Eric Clapton também lançou disco e outros grandes
grandes artistas. Então foi realmente um grande feito do The Doors. Entre os maiores sucessos desse disco, com 10 músicas, a gente pode destacar Love Me Two Times, Moonlight Drive, People Are Strange e When the Music Is Over. A capa, inclusive, desse álbum é bem legal e mostra um grupo de artistas de rua em Nova York. Depois desse álbum, os The Doors ficaram conhecidos durante um bom tempo como a banda de rock americana mais pesada. Cara, e eu diria, até complementando o assunto sobre a capa, que talvez, na minha opinião, pelo menos, ela seja a capa que melhor represente a psicodelia, a insanidade do Doors e do próprio período, não só da música, né, o período cultural daquela época, de drogas, experimentações. Acho que combina perfeitamente com o Doors essa capa. Apesar de não ser minha capa preferida, eu não acho ela lá essas coisas. Acho ela realmente muito louca, mas eu acho que ela representa perfeitamente o momento e o próprio Doors. Beleza, cara. E só comentar um pouquinho aqui sobre a Moonlight Drive, né, que eu falei antes, né, que era uma das mais belas poesias. Os primeiros versos que ele fala, né, Let's swim to the moon, let's climb through the tide, né, que ele faz a referência de vamos nadar até a lua. É de uma poesia, de uma metáfora tão bonita. O que ele tá falando é o quê? Eles estavam ali em Venice Beach, né, na costa ali, né, da Califórnia, e aí tava uma lua cheia linda, e ele viu aquele reflexo da lua no mar, e aí ele fez essa descrição da pessoa nadando no reflexo da lua, e como se ele estivesse alcançando a lua pelas marés e tal. É uma coisa, cara, é uma coisa linda, assim, essa metáfora, essa poesia. O The Doors, nas letras, na poesia, ele se colocava muito à frente das outras bandas, né, que já não faziam mais musiquinha de yeah, mas mesmo assim, a poesia do Jim Morrison colocava o sentido das músicas bem à frente de qualquer outra banda da época. Mas, gente, vamos falar um pouquinho a respeito de alguns incidentes, né, que o The Doors acabaram vivenciando. Vou falar primeiramente de um deles que é conhecido como incidente de New Haven. Olha só, 1967 foi um ano bem agitado. Em dezembro, a banda foi se apresentar na cidade de New Haven, Connecticut, e minutos antes do show começar, Jim Morrison estava, vamos dizer assim, dando um trato, né, numa fã no banheiro, quando apareceu um policial que não sabia nem sequer quem era ele, né? Não sabia que ele era o vocalista da banda que ia se apresentar. E claro, né? Meteu uma bronca em cima deles e falou, pode parar com isso, sai daqui, acabou. Aí o Jim Morrison, que ficou meio pé da vida, né? Mandou esse policial para um lugarzinho assim não muito agradável, e o policial reagiu na mesma hora, pegando o spray de pimenta e dando um show em cima do Jim Morrison. Claro que o show do The Doors ficou atrasado em torno de 1 hora, até que o Morrison pudesse se recuperar. Quando o show começou, no meio da primeira música, Jim Morrison fez um discurso cheio de palavrões, onde ele contava o que tinha acontecido e ficou provocando a polícia, que acabou entrando no palco e arrastou ele para fora, interrompendo o show e gerando uma enorme confusão. Jim Morrison foi levado para a delegacia sob a acusação de incitar uma revolta e por atentado ao pudor, mas depois de uns dias a queixa foi retirada por falta de provas. De qualquer modo, esse dia ficou muito famoso, repercutiu bastante e foi a primeira vez que um artista de rock foi preso durante uma apresentação. Mas agora, gente, vamos falar de um outro álbum, né? De um outro álbum do The Doors. Mas vamos dar aqui a contextualização. A dependência de drogas e de álcool de Jim Morrison começou a gerar atritos na banda. Outra causa de problemas foi quando um projeto do Jim foi recusado pelo produtor da banda, o Paul Rothchild, que disse que a tal obra não era comercialmente vendável. Eu estou falando aqui da Celebration of the Lizard, que era uma série de poemas musicados, né, ou com músicas, com narrações e coisas do tipo, no estilo bem psicodélico, que acabou sendo executada ao vivo algumas vezes e foi lançado depois como um EP ao vivo em 1970. Inclusive, a gente vai colocar um link no post sobre esse vídeo. E só para o pessoal que não sabe o que é um EP, o EP é uma mídia que tem um conteúdo que para um single é muita coisa e para um LP é pouca coisa. Então é uma mídia intermediária, tá? Só para o pessoal entender. Me parece que é Extended Play esse EP. É isso aí mesmo. Eles começaram então, já neste clima não tão harmônico e já cansados do repertório atual, a trabalhar no terceiro disco do grupo, chamado Waiting for the Sun, lançado no verão de 1968, que foi o primeiro LP deles a chegar ao primeiro lugar de vendas. Entre as principais
principais músicas desse disco, de 11 faixas, podemos citar Love Street, The Unknown Soldiers, We Could Be So Good Together e Hello, I Love You. Esta última música, inclusive, sofreu acusação de plágio por parte do The Kinks, banda inglesa, que foi citada aqui no TemaCast 11 sobre a British Invasion. Os Kinks alegam que Hello, I Love You era plágio de uma música que eles lançaram em 1964 chamada All Day and All of the Night. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. E até tem um adendo aí, cara, que eu acho legal falar da 5 to 1, que pra mim é a música mais diferentona aí desse álbum, porque ela é bem suja, ela é arrastada, inclusive ela tem versões ao vivo mais arrastadas e suja ainda. Eu acho que ela destoa bastante do resto do álbum, e eu acho uma música excelente, uma das minhas preferidas da banda, acho justamente por essa característica, sei lá, por ela soar diferente do resto do álbum e de um monte de música do Doors, né? E é nessa frase, justamente nessa música que tem a frase No One Here Gets Out Alive, que é o nome da biografia do Doors, né? Que é Daqui Ninguém Sai Vivo. Exato, mas a gente falou da possibilidade de plágio, né? Do The Doors pra cima do The Kinks. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tocar primeiramente a música mais antiga, né, original The Kinks, e depois na sequência a gente vai tocar a música do The Doors, que é a que foi acusada de plágio, tá? Então vamos lá, primeiro uma e depois a outra. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love Bom, gente, pra mim, na minha opinião, é uma cópia descarada. Pra mim nem é plágio. Inclusive tem gente que regrava sucessos antigos que fica mais diferente do que a música do The Doors pra cima da música do The Kinks. Francisco, só uma perguntinha. Eu nunca ouvi, cara, até eu quero ouvir pra comparar. Mas quem é que foi, eu não me lembro quem é que foi que compôs Hello, I Love You teoricamente no Doors. Eu não sei te dizer. Tu sabe, Igor? Eu sei que a música foi composta a maior parte pelo Ray, se eu não me engano, e a letra pelo Jim Morrison mesmo. Tá, mas a questão aqui é a música, né? Eu não acho que foi um plágio consciente. Pra mim foi uma coincidência, pra mim não foi uma coisa proposital, não. Bom, a gente tá falando de 68, né, que, enfim, esse disco foi o primeiro que chegou ao primeiro lugar nas paradas, inclusive ano em que os Beatles lançaram o álbum branco, que foi também, vendeu absurdos, e eles conseguiram nos Estados Unidos vender mais, é um feito incrível. E ainda nesse ano de 68, devido ao sucesso dos 3 discos que eles tinham lançado até então, a banda acaba viajando para a Europa, fazendo a primeira turnê deles lá no velho continente, e eles tiveram uma grande recepção no público. Inclusive, eu conheço muita gente na Europa assim que é muito fã, eles são muito famosos e idolatrados até hoje lá. Só que, como a gente falou, né, não estava tudo ali perfeito, não estava tudo às mil maravilhas, né, que nesse ponto ali, em 68, o Jim Morrison já passava mais tempo bêbado e drogado do que, na verdade, sóbrio, né, e aí ele aos poucos foi perdendo interesse pela banda, pela música até no geral, né, ele via-se mais como um poeta do que como um músico, né, ele queria se dedicar mais à poesia e ao cinema, deixando a música de lado. Inclusive ele até se decepcionava um pouco quando ele percebeu que para muita gente ele era só um símbolo sexual, né? E ele se via como um artista completo. E ele pensou em sair da banda, foi só com muito esforço do Ray que ele acabou continuando. Era uma época ali que praticamente ele escutava mais só o Ray mesmo. Mesmo assim, enfim, o sucesso continuava, mas
os shows atrasavam, e mesmo as gravações, na gravação do Waiting for the Sun, acabou atrasando muito por causa dele, muitas sessões foram canceladas porque ele simplesmente não aparecia. Depois desse, né, Waiting for the Sun, que foi o terceiro álbum, e dessa turnê na Europa, a banda acabou voltando pro estúdio para gravar mais um disco, mas aí teve todos os problemas, e esse disco demorou 9 meses para ser gravado. Se você comparar com o primeiro, que demorou uma semana, você vê uma diferença muito grande, né? Depois de todos esses percalços, o disco acabou saindo em julho de 69, com o nome de Soft Parade. Ele tinha só 9 músicas, ao contrário dos outros, que tinham 11 ou 10, sendo que só metade das músicas tinham a ajuda do Jim Morrison nas composições, incluindo a letra aí, né? Então você vê que realmente ele estava bem afastado da banda, né, nesse disco. Mesmo assim, o disco acaba vendendo bem, não tão bem quanto os anteriores, mas vende bem. Não foi um sucesso de crítica, como a gente vai ver depois. É um bom trabalho, tem músicas muito legais, e das principais que a gente poderia citar, tem Tell All the People, Touch Me e a música título Soft Parade. E eu preciso dizer, cara, que eu gosto muito mesmo desse álbum. Os metais, eu acho que uma grande diferença é a presença forte do sopro, né? Nesse álbum. Eu acho um álbum classudo, por assim dizer. Parece que na produção o pessoal se esmerou, tentou fazer alguma coisa mais madura, e acho que até conseguiu, foi mais cool também, talvez tenha sido essa a intenção. E eu acho que só por isso já vale o álbum, porque ele é o álbum mais diferente do Doors. E eu até classifiquei ele como um álbum sedoso. Ele chega a ser macio de ouvir, entendeu? Dá pra sentir a textura da maciez desse álbum. Mas eu não recomendo ele pra quem quer começar a ouvir Doors. Tipo, põe esse no último da tua lista de álbuns do Doors na ordem. Pra mim, esse vai por último, porque eu acho um álbum muito difícil e não reflete o que é o Doors na maioria do tempo, mas eu acho lindíssimo, eu sou bem fã desse álbum mesmo. Fica aí a dica pra quem já tá experimentado um pouco em Doors e quer ouvir uma coisa diferente, vai nesse álbum aí. É exatamente isso mesmo que o Daniel falou, e só adicionando assim, porque esse álbum, você vê que ele é um álbum mais trabalhado, enfim, você tem músicos contratados para tocar junto em algumas faixas e tal, e tem uma razão para isso, né, que você tinha ali os Beatles puxando o trem, né, e aí os Beach Boys, os Stones, todas aquelas bandas estavam tentando fazer trabalhos mais instrumentais, né, os Beatles já tinham gravado já músicas e discos com orquestras e tal, então havia essa busca das bandas de um trabalho mais robusto, digamos assim. E o The Doors também tentou um pouco seguir nessa linha, mas a gente vai ver que depois eles acabam voltando para as origens. O que é ótimo. Come on, now touch me, baby. Eu tô aqui me coçando para falar mais algumas diabruras do Jim Morrison. Vamos falar de mais um incidente de percurso aqui, que é conhecido como o incidente em Miami. Pois é, então, enquanto eles estavam gravando o álbum Soft Parade, a banda continuava viajando para fazer shows. E no estado em que Jim se encontrava, estava claro que mais problemas poderia acontecer. E foi o que ocorreu no dia 1º de março de 1969. Foi assim, a banda foi para a região de Miami fazer um show num teatro que teve as cadeiras removidas para poder vender mais ingressos, caber mais gente, né? Então o lugar lotou com 12 mil pessoas, era uma noite quente, o ar-condicionado estava quebrado. Olha só que situação, né? Então imagina um ambiente assim, cheio de gente, e o show atrasa mais de 1 hora para começar. O motivo? Dou um doce para quem adivinhar. O Jim Morrison ficou o dia todo bebendo e perdeu o voo para Miami. Quando a banda finalmente começou a tocar, o público já estava assim bem agitado, né? Bem de saco cheio de esperar. E Jim estava completamente fora de si e também estava na época influenciado por alguns grupos de arte performática, e ele decidiu fazer uma apresentação, vamos dizer assim, meio fora do conceito, meio pouco usual, né? Sendo que ele xingava a plateia no meio das músicas, falava coisas sem sentido e ficava provocando a polícia que cuidava da segurança. Num momento, uma pessoa da plateia jogou um copo de bebida nele, molhando toda a sua roupa. Ele então tirou a camisa e convidou todo mundo para fazer a mesma coisa, para tirar a roupa. O público então começou a se despir.
O próprio Jim, segundo a polícia, tirou as calças fingindo fazer sexo oral em alguns integrantes da banda. No final ele foi preso, condenado a 6 meses de trabalhos voluntários e mais multa, mas acabou nunca cumprindo a pena. Então Jim sendo Jim, né? De novo. Mas tem mais polêmica, olha só. As polêmicas envolvendo Jim Morrison só aumentavam, né, a partir daí. Em novembro de 69, ele e um amigo pegaram um voo para Phoenix, no Arizona, para ver um show dos Rolling Stones. Durante o voo, Jim brigou com os comissários, ofendeu um monte de gente e, é claro, acabou preso, né? No final, a empresa acabou mudando seu testemunho e ele se safou mais uma vez. Além disso, relatos de shows em que ele estava completamente bêbado eram a regra e não mais casos isolados. E vamos falar de mais um álbum então, gente? Vamos lá! Todos esses problemas, principalmente o que aconteceu em Miami, fez com que a banda tivesse vários shows cancelados, tivesse músicas boicotadas por rádios, e depois de Soft Parade, que teve várias críticas negativas, era fundamental apresentar algum trabalho novo que resgatasse a qualidade de anos anteriores. E eles conseguiram isso, tá? Depois de 3 meses de gravação, eles lançaram Morrison Hotel no começo de 1970. O disco foi super aclamado pelo público e pela crítica. O disco tinha 11 faixas, sendo as principais Roadhouse Blues, Peace Frog e You Make Me Real. Dead blood in the streets, it's up to my ankles. Feet flat in the street, it's up to my knees. Feet flat in the street, the town of Chicago. Feet flat on the rise, it's following me. Sobre o Peace Frog, tem um trecho da letra que eu acho bem legal, que fala assim, né? She came into town and then she drove away. Sunlight in her hair. Indians scattered on down highway, bleeding ghost crowd, the young child fragile eggshell mind. Traduzindo, né? Tradução livre aqui. Ela veio até a cidade, então se evadiu ou fugiu. Os raios de sol em seu cabelo, índios espalhados na estrada do amanhecer, espíritos sangrentos habitam as mentes frágeis como casca de ovo das crianças. Observe que ele fala aqui, índios espalhados na estrada. Que isso se refere a um episódio, a gente não pode deixar de falar disso, que aconteceu na vida do Jim Morrison lá em 1947, quando ele tinha 4 anos de idade, e segundo o próprio Jim Morrison, foi o episódio mais marcante da vida dele e está presente não só nessa letra, mas em várias outras, e inclusive é retratado lá no filme, né, do The Doors, que é muito, muito legal. E o que aconteceu, né, nesse ano de 47 foi que ele estava viajando com a família ali pelo deserto, isso a gente está falando no estado do Novo México, e ele, num determinado trecho, né, o trânsito ali estava lento porque aconteceu um acidente ali, e nesse acidente uma família de nativos americanos, né, de índios, morreu, e aquilo ali ficou gravado na mente dele. Inclusive, se você quiser ouvir da boca dele, né, esse relato, você pode escutar lá a faixa Downs Highway de um álbum, digamos assim, póstumo, né, An American Prayer, que saiu lá em 78. Eu preciso dizer que esse é o meu segundo álbum favorito. Não é o primeiro por detalhe, porque realmente o primeiro... O The Doors, o homônimo, é um álbum fora de série, e eu tenho essa relação sentimental, afetiva com esse álbum, porque foi o álbum que me fez conhecer a banda, e que me pareceu aquele tecladinho estranho no começo, mas que é um álbum lindíssimo. Eu gosto de todas as músicas desse álbum. Enquanto o Igor recitava a música, eu já estava ouvindo ela aqui com aquela melodia na cabeça, que eu acho genial. E mais um gancho aí, cara, do filme, recomendadíssimo, assistam esse filme. Como é que é o nome do ator mesmo, cara? Val Kilmer? Val Kilmer, ele tá sensacional, cara. Ele tá o Jim Morrison. Ele encarnou Jim Morrison de uma forma louca. Ele encarnou tão bem Jim Morrison que os fãs do The Doors, os fãs freaks, odeiam o Val Kilmer por isso, porque eles dizem que ele ficou tão parecido que ele quer ser o The Doors. Já teve muitas tretas por causa disso, porque de tão incrível que esse cara ficou, meu. Cara, é demais, assim, vale muito, só pelo Val Kilmer interpretando o Jim Morrison já vale a pena. Mas eu só queria fazer antes, rapidinho, pra encerrar aqui a minha parte, que os remanescentes do Doors só fizeram uma ressalva em relação ao filme, que eles dizem que o Morrison foi tratado de uma forma muito sombria. Ele tava sempre chapado e louco, e eles disseram que, ao contrário, cara, o Jim Morrison era um cara, ele é tipo o engraçadão da galera. E isso não aparece em nenhum momento nesse filme, né? Enfim. O que eu queria acrescentar é que as músicas no filme é o Val Kilmer que canta. Não é som, não é o Jim, é o próprio Val Kilmer. É um olha que cara, que trabalho que esse cara fez mesmo, genial.
Enquanto estavam gravando o que viria a ser o 6º álbum, a banda teve um show controverso em dezembro de 1970 em New Orleans, Louisiana. Durante as primeiras músicas, Jim bateu o microfone contra o piso do palco várias vezes até que quebrou tanto o piso quanto o microfone. A banda decidiu não mais se apresentar ao vivo com Jim Morrison e se concentrar apenas em gravações de estúdio, como fizeram os Beatles 4 anos antes. Falando em Beatles, apenas uma coincidência. Dias antes desse show, Jim Morrison fez 27 anos. Isso foi no dia 8 de dezembro de 1970, exatamente 10 anos antes de John Lennon ser assassinado. Coincidência, né? Mas é verdade. Como já foi comentado aqui, nesta fase da banda, Jim Morrison estava cada vez menos interessado nos The Doors e mais interessado em se tornar um poeta em tempo integral e ser reconhecido como isso ao invés de apenas, entre aspas, né, um astro de rock. Bom, mas isso vamos comentar melhor daqui a pouco. O importante é entender o contexto do final de 1970. Em dezembro deste ano, a banda entra em estúdio mais uma vez para gravar seu 6º álbum. Nos bastidores, eles enfrentam vários problemas devido às atitudes de Jim Morrison e por causa de seu alcoolismo e, além disso, teve mais um ingrediente nisso tudo. Naquela época, a gravadora deles, a Elektra Records, lançou um compilado de 13 músicas do The Doors, porque a gravadora queria ter um produto forte para as vendas de Natal. E aí alguém pode perguntar, e qual é o problema disso? Bom, nenhum, né? O problema é que eles fizeram isso sem consultar a banda e sem ao menos informar, né? Nem assim, ó, fizemos. Eles não pediram e também não informaram. Eles foram pegos de surpresa e é claro que ficaram muito pé da vida com a gravadora. Bom, mas mesmo com tudo isso, eles conseguiram produzir um ótimo trabalho, reconhecidamente um dos melhores deles, que foi o álbum LA Woman. O disco saiu em abril de 71 e foi muito bem recebido pela crítica. Dentre as 10 músicas do disco, as que mais se destacaram são as faixas título LA Woman, Love Her Madly, Been Down So Long e Ride on the Storm. Cara, eu vou falar que me intrometer de novo, porque eu preciso dizer que esse é um álbum extremamente foda. E tem todo esse contexto que foi posto aí pelo Francisco, e ainda assim, cara, sabe, esse contexto do Jim Morrison tá aí pro foda-se pra banda, pra música, porque ele queria ser poeta, e a questão da gravadora, né? Mas, cara, eu acho esse álbum também sensacional. É o meu 3º favorito, eu acho ele... As músicas, eu sou muito fã de todas as músicas desse álbum. Ele tem um clima diferente, mas ainda muito The Doors. E acho que foi uma bela despedida, né? Porque do original do Doors que a gente conheceu. Exatamente, esse álbum tem aí uma história meio triste, porque este foi o último álbum com a presença de Jim Morrison, como a gente vai entender melhor agora com o Igor contando. A gente está numa fase aqui que o Jim Morrison, né, como a gente já comentou, ele estava se refugiando cada vez mais nas drogas, principalmente nos ácidos e na bebida. Além disso, a vida pessoal dele também estava marcada muito entre a instabilidade entre ele e a namorada dele, a Pamela Curson, que também era, enfim, doida, louca, igual ele. Ela, enfim, eles acabavam brigando muito, porque o Jim Morrison, mais uma vez, lembra muito o John Lennon, não era nem um pouco fiel, enfim, ele... Passava o rodo em porque todo as fãs, enfim, davam em cima e ele não dispensava. E nessa época, enfim, ele começa a se envolver muito com o cenário artístico. Ele conhece o Andy Warhol, que na época era o maior expoente da pop art, e todo aquele círculo ali de pessoas envolvidas nesse mundo fora da música, né? E aí ele entra nesse círculo de amigos que curtem drogas, boemia e tal, né? Ele começa a cada vez mais chegar atrasado às gravações nos estúdios, né, dos álbuns da banda. E no palco, né, o Francisco comentou do último show, né, mas mesmo antes disso, né, o descontrole dele já era, assim, muito evidente. Ele já era visto por todo mundo como um artista enlouquecido. Muita gente ia pros shows pra ver a merda que ele ia aprontar, né, não necessariamente pra ver a música. E aí, ele não tava mais se cuidando, ele ganhou peso, e aí fica chocado quando ele percebe que as pessoas começam a comentar mais disso, né, da questão estética dele do que da música e da poesia dele, e aí ele estava meio que disposto a sair da banda mesmo. Depois que eles terminaram de gravar LA Woman, né, o álbum, o Jim Morrison e a Pamela viajam para Paris, né, que eles queriam sair de toda aquela pressão que ele estava vivendo ali nos Estados Unidos, vão para Paris, de alguma forma, inclusive, recomendadíssima para quem está estressado, né, fugir da pressão. E
ele queria lá, enfim, se reencontrar, tentar encontrar inspiração para voltar a escrever poesia, quem sabe depois voltar a compor pro The Doors, né? Ele queria inclusive ter saído da banda, mas aí o Ray falou, não, dá mais uns 6 meses aí, depois você volta e tal, dá um tempo. Então foi isso que ele foi procurar fazer, né? Só que, enfim, ele foi para Paris e nunca mais voltou, né? Ele acabou morrendo de forma inesperada, até hoje um pouco controversa, né? Aos 27 anos de idade, no dia 3 de julho de 71, né? Ao que tudo indica, de overdose. Inclusive tem um documentário, você pode procurar no YouTube, que mostra ali o último dia dele, né? Eles tentam fazer uma reprodução ali passo a passo e tal. Ao que tudo indica, overdose e tal, né? E por morrer aos 27 anos, ele acabou se juntando ao famoso Clube dos 27, né? Que tinha, nessa época, já nomes como Janis Joplin e Jimi Hendrix, e que depois, enfim, acabou ganhando companhia também de Kurt Cobain, Amy Winehouse e um monte de outras pessoas. E sem contar que a namorada dele, né, a Pamela Curson, morre 3 anos depois, também aos 27 anos de idade. E o Jim Morrison acabou depois sendo enterrado no cemitério, no famoso cemitério no Père Lachaise, lá em Paris, que é um ponto turístico de Paris, muito bacana, é meio afastado, mas eu recomendo o pessoal que visitar Paris, que vá, é bem bacana. O túmulo dele é o mais visitado desse cemitério, e você tem lá, enfim, pessoas como o Honoré de Balzac, Oscar Wilde, Edith Piaf, enfim, Allan várias Kardec pessoas. está lá também. Allan Kardec está lá, inclusive visitei todos esses túmulos, fui lá nesse cemitério, também fui em Venice Beach, no local onde o Jim Morrison morava e tal, e é uma experiência bem bacana. Quando você foi, o dorso dele estava lá? Você se lembra? Não estava. Então, esse dorso, pra quem não sabe, no túmulo do Jim, tem o peitoral dele, como o famoso quadro dele. Sim. Todo ano é roubado. Todo ano. E aí ele é todo pichado, a árvore do lado toda pintada também, é verdade. Uma época teve proibida, né, a visitação nesse túmulo, né? Sim, o cemitério, ele já fez várias notas e ele proibiu pessoas de entrarem lá, porque o cemitério chamava de vândalos. Não porque são vândalos necessariamente, é porque são fãs e as pessoas começavam a depredar, porque queriam levar de lembranças. E aí levavam tudo que tava ali no túmulo dele, começava a quebrar, sabe, levar pedaços de cimento por lembrança. É como a placa da rua Abbey Road, que é colocar e alguém rouba, né, por causa dos Beatles. Mas enfim, aconteceu essa tragédia, o Jim Morrison acabou morrendo, e a banda não acabou oficialmente, como muita gente pensa, né, com a morte dele. Acabaram, enfim, como a gente vai comentar, continuando ali, mas sem ele perdeu a alma da banda, e no final eles acabaram realmente se dissolvendo de forma definitiva em 1973, 2 anos depois. Pois é, a morte de Jim Morrison pegou a banda de forma avassaladora. Mesmo assim, eles continuaram por mais algum tempo e chegaram a cogitar colocar outro vocalista no lugar, mas acabaram mudando de ideia e eles mesmos se revezaram nos vocais. Lançaram 2 discos depois disso, mas sem tanto sucesso. Esses discos foram Other Voices, em 71, e Full Circle, em 72. Como o Igor disse, em 73 a banda oficialmente acabou, mas seu legado permanece entre nós para sempre. Houve alguns retornos esporádicos depois de alguns anos, mas nada que empolgasse de fato o mercado. Para a maioria dos fãs, The Doors sem Jim Morrison não é The Doors. O cara, sobre os álbuns aí, pós-Jim Morrison, o que eu notei é que o Ray, ele tava fazendo um esforço desgraçado para ser o Jim. E eu digo, em relação às letras, ele tentava ser poético e fazia rimas e algumas, sei lá, a estrutura que o Jim usava nas músicas dele, cara, ficava, sabe, era uma coisa tão descarada que era pra ser o Jim e não ficava legal. E então, eu achei um pouco escroto da parte dele e eu não gostei, cara. E acho chato. Então, assim, eu não tenho e não pretendo nunca ter os álbuns, não sei se é isso que ele vai falar, mas esta é minha opinião singela. Eu entendo muito bem quando toda a banda ficava muito puta com o Jim, mas principalmente ele, porque no começo ele era muito metódico, ele queria levar aquilo muito a sério, ele não era assim tão chapado quanto os demais. Eu entendo isso, sabe? Quando ele ficava puto, mas aí depois ele começa a mostrar isso que você acabou de dizer. Primeiro parecia que ele ficava bravo com o Jim, porque ele discordava do comportamento do Jim, mas depois foi percebendo que ele queria ser o Jim, ele queria ter esse talento. E ele lançou um livro também não oficial e não permitido, uma biografia, como é que fala quando não é? Não autorizada. Não autorizada. E, tipo, ele mete a boca na biografia. E eu penso, quando eu li, eu pensei, cara, foi sua vida ali
E, sabe, o cara cospe no prato que comeu? Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flash. Passados 45 anos da morte de Jim Morrison, ele é considerado um dos maiores poetas da música contemporânea do rock, tá? E eu sei que, na opinião do Igor, ele é, ao lado do Bob Dylan, como ele já falou um pouco antes, o maior poeta do século XX. A sua poesia é apaixonada, sombria e profundamente irônica. Apela ao misticismo, a uma rebelião psicológica com vista à liberação da nossa mente das amarras criadas pelo dia a dia. Morrison foi e é muitas vezes incompreendido, mas era perfeitamente consciente de como a arte pode ser mal interpretada por uma sociedade ainda com valores castrados e retrógrados. Bom, aqui a gente pode fazer algumas perguntas. Morrison usou as drogas e a bebida como escape alienador para a dor? Ou estas substâncias fomentaram a sua criatividade? Ou ambas as hipóteses? Vai saber, Eu né? aposto na que fomentou, mas vamos lá. Pois é, né? São perguntas que acho que cada pessoa tem uma resposta, né? Os finais dos anos 60, época de excessos em todos os níveis, acabaram por ter um imenso peso no desenrolar da história de Jim Morrison. Em apenas 5 anos, ele conheceu a glória e a fama, mas também o lado negro do sucesso. Provavelmente uma ascensão meteórica que Jim não estava e não soube lidar da melhor forma. O seu legado consta para, além da música, os seus livros de poesia. Como ele próprio se definiu durante o seu 27º aniversário, bebendo sem parar, gravando sua poesia, ele disse o seguinte: "Vejo a mim próprio como um ser humano inteligente e sensível, mas com um coração de palhaço que me obriga a estragar tudo nos momentos mais importantes." E agora eu quero convidar vocês que estão participando aqui desse cast a citar aí as músicas que vocês consideram as músicas favoritas, né? E se quiser explicar o motivo brevemente. E eu vou começar, tá? Eu escolhi aqui 3 músicas e vou falar rapidamente a respeito delas. A primeira é a Break On Through, que pra mim foi a primeira música que eu escutei do The Doors, tá? Acho que essa música tá inclusive no primeiro álbum deles. Com certeza foi a primeira música que eu escutei do The Doors, por isso que pra mim ela é importante. Uma outra que eu gosto bastante também é a The Crystal Ship, que é uma balada que, se quem não conhece bem The Doors, se ouvir, é capaz de achar que essa balada é do David Bowie. Inclusive, quando eu ouvi ela a primeira vez, eu não sabia qual bicho que estava cantando, se era o camaleão ou o lagarto, entendeu? Mas eu acho bem bacana, é uma balada. Exato. E a terceira, cara, é a Car Is By My Window, que é um bluesão, que aliás eu vou dizer que todos os blues que o The Doors gravou foram sempre muito bacanas e essa música eu acho muito legal, é um blues sensacional. Eu só não gosto muito do final dela, só acho que ela acaba muito sem graça, mas enquanto ela tá durando é maravilhosa. E você, Ira, tu tem músicas prediletas do The Doors ou tu vai conforme vai dar vontade? Não, como eu falei pra vocês, eu não consigo ter uma música predileta do The Doors. Eu gosto de todas, passei por todas, diversas fases, mas eu quero deixar uma música aqui para os meus colegas de podcast, pra galera que tá gravando, e pro ouvinte. É a música Dead Cats, Dead Rats. Ela não é tão famosa quanto as demais, porém eu gosto bastante, não só do seu ritmo e melodia, mas porque a letra tem tudo a ver com aquilo que o Jim pregava, por assim dizer, e tudo a ver com o cenário atual político brasileiro que estamos vivendo agora. Então, se você tiver um tempinho, escute essa música. Dead Cats, Dead Rats. Ai, tá bom, hein? Dead cats, dead rats, did you see what they were at? All right. Dead cat and tough hat. Ô Igor, e você, meu querido? Tu gosta do que do The Doors? Bom, eu tentei reduzir aqui em 3 músicas, foi muito difícil. Eu tirei a Crystal Ship, que eu sabia que você já ia citar, mas assim, que eu não tenho dúvida nenhuma, a minha favorita é The End. Acho a letra, é uma música longa, mas eu acho ela belíssima. Já viajei muito com essa música, inclusive como eu comentei, né, quando eu tinha uma banda, a gente até fazia em alguns shows um cover dessa música e tal. Acho fantástica, a poesia dela é incrível.
as metáforas que ele utiliza na música em relação à morte, ao fim, né? Tipo, daquele momento final em que você olha nos olhos da morte e você sabe, é isso aí, acabou. É fantástico. Metáfora que ele faz ali do ônibus azul, que é como se fosse a morte te levando e tal. Que algumas pessoas faziam essa referência que poderiam ser uma droga, tá te levando, enfim, abrindo as portas dessa percepção, mas pra mim a morte é incrível, enfim, dá pra ficar falando um episódio inteiro só sobre essa música, mas só falando, eu já fui muito questionado por muitas pessoas, principalmente aqui nos Estados Unidos, que a questão da letra pra eles é mais significativo, porque eles, enfim, eles entendem de verdade, né? Eles falam, mas tem aquela parte em que ele conta a narração, né, de um assassino que chega em casa, enfim, mata o pai, aí estupra a mãe e tal. Eu encaro isso, entendendo a poesia do Jim Morrison, num sentido metafórico e não no sentido literal. Mas é uma opinião minha, enfim, não sei exatamente o que o Jim Morrison quis falar. Eu encaro essa questão da morte dos pais dele como uma espécie de autoafirmação, libertação, de chegada dele à vida adulta, de ele ver no fim ali também essa questão da morte do Jim Morrison do passado. Enfim, eu vou ficar viajando muito aqui, deixa eu passar para a próxima música. Mas essa com certeza é a minha música favorita do The Doors e uma das minhas favoritas de todos os tempos. Completamente diferente dela, uma música muito bonitinha, muito gostosa até de tocar no violão, é Love Street, que é uma música bem legal, uma letrinha bem singela e tal, mas bem bonitinha, uma musiquinha de amor. E uma outra que também eu gosto por causa da poesia, e para mim a música e a poesia nessa música ela se encaixa de um jeito assim, incrível, que é When the Music is Over, que nessa música pra mim, a letra e a música, ela, a melodia da música, ela acaba acrescentando muito à poesia. Então, pra mim, você tem versos ali, os instrumentos, eles como estivessem falando, complementando os versos da própria letra. Então, pra mim, The End, Love Street e When the Music is Over são as 3 favoritas. E você, Daniel, Cara, o que tu tem aí? Que sofrimento fazer isso, eu entendo a ira, viu? Pois é. Mas eu, assim, eu tive um momento de desapego, aí eu peguei cada álbum, olhei rapidamente pra não sofrer muito e escolhi uma música de cada álbum, tá? Roadhouse Blues, acho sensacional, puta música. Foi a primeira música preferida dele, foi essa. Break On Through, não tem como não gostar, um dos grandes clássicos do Doors. LA Woman, pouca gente fala sobre ela, mas eu acho muito boa. Acho que tem uma melodia e um ritmo muito, bem animadinho, assim, sei lá, que me agrada muito. Touch Me, que eu não podia deixar de fora o Soft Parade, eu acho essa música muito boa também. E a Moonlight Drive, cara, que eu acho linda. Eu acho que uma das músicas mais lindas do Doors é a Moonlight Drive. As versões que tem no box, que a gente não comentou aqui, tem versão de estúdio demo, que é, cara, talvez melhor do que a que tá no disco. E é uma menção honrosa pra Love Me Two Times, que é uma banda, é uma música que me tem uma relação afetiva também com ela, porque é a música que a minha banda mais tocou em show, que é uma das que mais cantei do Doors, foi Love Me Two Times, e gosto bastante dela. Mas não tá ali nas minhas preferidas. Cara, Light My Fire, falando dela ao vivo, porque eu fui naquele show que eles fizeram aqui em Porto Alegre com o vocalista do The Cult, se eu não me engano. Enfim, cara, ver o Ray tocando Light My Fire, que foi a última música do show, quando ele tocou, cara, eu quase chorei, velho, bem de boa, arrepiei de todas as formas, assim, imagináveis. O teclado é icônico, não tem como negar, é o riff mais icônico do Doors, sem dúvida nenhuma, mais popular, e não é minha favorita, mas essa música eu preciso fazer essa menção honrosa, principalmente depois de ver o cara fazendo aquilo ao vivo. Foi um momento, foi o momento relacionado a Doors mais foda que eu tive, mesmo não estando o Jim Morrison no momento. Get here and we'll do the rest. Exato, eu tenho a impressão que a gente poderia gravar aqui um cast de umas 5, 6 horas, né? Porque tem coisa pra caramba pra falar dessa banda. Mas, infelizmente, né? O episódio já tá ficando grandinho, inclusive. Então agora eu vou chamar vocês pra fazer aqui o seu jabás, que é a nossa sessão de jabás. E eu vou convidar, primeiramente, a Ira pra fazer o seu jabá. Vai lá, Ira, fala aí o que tu tem pra falar pra gente. Primeiro eu quero agradecer vocês por esse cast. Há muito tempo que eu queria ouvir e gravar um podcast sobre The Doors. É muita coisa mesmo, como você falou. E olha
olha que o seu podcast ainda é sobre história, então nada mais justo que fosse bem detalhado, e mesmo assim a gente não consegue fazer tudo. Mas enfim, né, foram anos de banda, não dá pra fazer isso em poucas horas, né, gente? Quem gostou de me ouvir aqui, espero que tenham gostado, e quiser saber um pouquinho mais sobre mim, quiser seguir, conhecer os meus trabalhos na internet, primeiro você pode ir até o Mundo Freak, www.mundofreak.com.br. É um podcast que vocês, ouvintes aqui, já devem conhecer, até porque o Igor é participante lá já junto com a gente. Mas vão lá, gente. Vão lá, sigam a gente nas redes sociais, venham participar lá. E o meu Twitter, @iracroft. Eu vou adorar que vocês sigam e comentem comigo sobre o The Doors, gente. Vou ficar louca mesmo. Você ouvinte que curtiu esse cast foi lá conversar comigo sobre essa banda maravilhosa. E a gente continua em off por lá. Beleza, Ira, obrigado, viu? E você, Daniel? Cara, uma honra, um prazerzaço estar aqui com vocês, gravando esse TemaCast. Gravar sobre Doors, pra mim, nunca é demais. Sempre vou ter vontade de falar sobre essa banda, que é das minhas favoritas, das duas, né, como eu citei anteriormente. Conheçam lá o Crazy Metal Mind. Quem não conhece, cara, o nome Crazy Metal Mind pode levar ao engano. Nós falamos de rock em geral, não é só de metal, não. A gente fala álbum, a gente destrincha álbum, destrincha banda, fazemos batalhas polêmicas. É um bate-papo bem louco, bem divertido. A gente tem o site crazymetalmind.com. A gente tá no Facebook, pode procurar lá. Quem virar ouvinte, tem o grupo dos ouvintes também no Facebook. A gente troca informação, o pessoal participa bastante, é legal. E quem quiser me seguir no Twitter, conversar sobre Doors e outras bandas, @Ezerhard. Vai ter aqui meu sobrenome em algum lugar que é chato, né? É mais fácil do que penso, mas a pessoa em geral não entende. Eisenhard. Exato. Vem Ezerhard, o certo é Ezerhard, mas Ezerhard é normal, né? Enfim, cara, prazer mesmo, valeu pelo convite, gostei bastante de gravar com vocês e quem sabe no futuro nós não voltamos. Com toda certeza. Aliás, eu queria agradecer a vocês dois pela boa vontade que tiveram de estar aqui. Tivemos bastante contratempo, né? Quem está ouvindo esse cast não faz ideia de como foi difícil gravar, né? Com vários problemas aí de conexão, mas o link de vocês vai estar no post desse episódio, está lá no post desse episódio, então, por favor, os ouvintes que quiserem entrar em contato com a Ira ou com o Daniel, é só ir no post lá que vai estar bonitinho. E eu queria agora chamar aí o meu companheiro de todos os casts, o Igor Alcântara. E o que você tem para dizer pra gente, querido? Bom, em primeiro lugar, agradecer aos nossos convidados, foi muito bacana. Eu achei que foi um episódio muito legal e tenho certeza que os ouvintes vão gostar. E vou falar de um livro que eu nunca falei aqui, de um livro meu, que é um livro extremamente musical. É um livro que eu tenho várias easter eggs e referências musicais, incluindo, por exemplo, Ônibus Azul, etc. Que é meu segundo livro, é meu único livro de fantasia, que é uma espécie de homenagem à obra do Neil Gaiman, chama-se Sonhos e Delírios, como todos os meus outros livros, disponíveis em todas as mídias, impresso, e-book, etc. E aí vocês podem saber mais sobre ele no igoralcantara.com.br. Exatamente. Então, gente, novamente, um grande abraço para todos vocês, obrigado a todos vocês. Igor, e agora a gente vai para onde, meu querido? Agora a gente vai falar com os nossos ouvintes na sessão de leitura de e-mails e comentários. Então é isso aí, um grande abraço para todos e até o próximo episódio. Bye bye. Vocês podem dar bye bye se vocês quiserem. Falou, pessoal, tchau para todos aí. Tchau, gente, bye bye. Tchau, Delica. This is the end. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. E-mail. Comentários.
Olá, amigos! Por questões pessoais e técnicas do Igor Alcântara, a leitura de e-mails e comentários deste episódio será adiada para uma outra oportunidade. Aqueles que nos enviaram os seus comentários, os seus e-mails, podem ficar tranquilos que eles serão lidos numa próxima oportunidade, ok? Um grande abraço para vocês, curtam um pouquinho mais aí do The Doors e até a próxima. When the music's over, when the music's over here, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Music's over, when the music's over, when the music's over.